Graça e paz, aqui fala o pastor Paulo Araújo, psicoterapeuta cristão. E hoje mais com devocional, uma ministração de Deus no teu coração. Hoje eu vou falar sobre ainda um tema, temática da identidade cristã. Hoje eu vou falar sobre revelando nossa identidade como sacerdotes reais. Então eu vou falar hoje sobre revelando a nossa identidade como sacerdotes reais. E para isso a gente vai usar o texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós vemos nesse texto? Que nós somos uma geração eleita. O texto diz que nós somos sacerdócio real. Então essa é a nossa identidade. Sacerdotes reais. Entenda que o sacerdote é aquela pessoa que intercede pelo povo. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus com algumas finalidades. Fazer petições, fazer intercessões. Entra para oferecer sacrifícios. Entra diante de Deus para oferecer holocausto pelos pecados. Esse é o trabalho do sacerdote. Nos tempos bíblicos era isso que o sacerdote fazia. E hoje nós vamos entender, através dessa analogia do sacerdócio, nós vamos entender como é que hoje eu e você somos colocados como sacerdócio real. Quais as nossas funções, o que isso significa? Nós vamos aprender aqui hoje nesse devocional, nessa ministração. Então vamos lá. O significado de ser um sacerdote real nos tempos bíblicos e para nós hoje. Primeira coisa que a gente vai entender é isso. Qual o significado ou o que significa ser um sacerdote nos tempos antigos? Como eu disse para vocês, o sacerdote era aquela pessoa reservada, especial, para fazer a intercessão pelo povo. É ele que trazia as oferendas diante de Deus, era ele que trazia os holocaustos diante do Senhor, o sacrifício de Deus pelos pecados, era ele que entrava uma vez no centro do santo para a purificação de todo o povo, era ele que fazia isso. Essa era a função do sacerdote. Era o sacerdote que ministrava a palavra de Deus, eram os sacerdotes que ensinavam a lei, era o sacerdote que cuidava e que julgava essas questões. Então vamos lá. E hoje? Como é que esse sacerdote é ministrado em nossas vidas? Como é que nós agimos como sacerdote real? Obviamente, a gente não vai sacrificar, porque isso era na lei. Mas olha o que a Bíblia diz, que hoje em Cristo, todos os crentes, eles são chamados, identificados como sacerdotes reais. Isso significa, em outras palavras, que não há mais intermediários. Que você não precisa de alguém interceder por você para que você tenha acesso a Deus. Isso não quer dizer que você não possa pedir oração a alguém. Mas em contrapartida, isso quer dizer sim que você tem o mesmo acesso que o irmão, que o pastor, que o obreiro tem diante de Deus. O mesmo acesso. Porque a sua identidade, e você foi chamado para ser um sacerdote real. E essa identidade nossa, ela nos lembra de uma coisa, muita coisa interessante, que nos lembra que nós somos chamados para sermos santos. E a palavra santo não quer dizer que nunca peque. A palavra santo quer dizer aquele que é separado para o uso adequado a uma entidade. No caso, nós aqui, nós somos separados para Deus. Ou seja, a nossa vida, o nosso ser, ele é dedicado a servir a Deus, a obedecê-lo, a adorá-lo, a honrá-lo. Então nós somos santos, nós somos separados diante de Deus. E o sacerdote real também tem essa função de ser santo, de ser separado. E quais são os requisitos bíblicos para ser um sacerdote real? Êxodo 19:6 diz que o requisito que Deus estabeleceu, o requisito fundamental para ser um sacerdote real. Ele disse que era para ser um ser
para ser um reino de sacerdotes e nação santa. Em Êxodo 19:6 diz assim, ó, e vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Então, o requisito é ser santo. O requisito é ser separado. O requisito é ser santificado. E a Bíblia diz que nós somos santificados pela fé em Cristo. Nós somos santificados pela lavagem do sangue do Cordeiro. Então nós somos separados, somos santificados em Cristo, para que nós possamos fazer a obra de Deus. E olha o que Ele requer de nós, que é justamente a santidade, a fé e a dedicação. Santidade porque é ser separado. Fé porque você precisa crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que te santificou. E dedicação, você tem que dedicar a sua vida, os seus bens, a sua família, tudo que você possui a Deus. Você tem que ser uma pessoa dedicada na oração, dedicada na leitura da palavra, dedicado em aprender acerca de Deus, acerca da sua palavra, acerca dos seus mandamentos. Então, o sacerdote tem essa função, esses requisitos a ser preenchidos. Por quê? Porque a Bíblia diz que hoje não precisamos mais ser ensinados. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina. Ensina você, ensina a mim. Obviamente que existe algumas coisas que a gente aprende de outras pessoas, como o pastor, como os obreiros, como alguém que é qualificado em cursos teológicos para nos ensinar isso. Então, a função nossa como sacerdote, a nossa identidade como sacerdote real, justamente exige esses requisitos da fé, da santidade e da dedicação. Você precisa se dedicar a aprender mais de Deus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E outra vez de José diz que conheceis a Deus. A gente precisa conhecer a Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer mais a Deus através da sua palavra, através dos ensinamentos que nós aprendemos, através dos nossos mestres, nossos guias, nossos orientadores, nossos pastores. Vamos lá. Então nós somos incentivados a nos chegarmos a Deus com o coração puro, sincero diante do Senhor, como diz lá em Hebreus 10:22. Olha o que diz. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós precisamos chegar diante de Deus dessa forma, com plena certeza da nossa fé, com o coração purificado, com a consciência lavada e com o corpo santificado. É dessa forma que devemos apresentar a Deus. Isso tudo foi feito através do quê? Do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Por isso nós temos esse livre acesso a Deus. Por isso nós temos esse livre acesso ao trono da graça. Para não somente interceder por os outros, mas também para interceder por nós mesmos. Não existe mais a barreira que impede uma pessoa de buscar a Deus. Não existe mais a barreira que impede a pessoa de buscar o Senhor. Porque agora, em Cristo, nós somos o quê? Sacerdotes reais. E quais são os benefícios, alguns benefícios, de ser um sacerdote real? A principal é, claro, ter um acesso direto a Deus. Em Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Olá, Rafael, boa noite, que Deus possa te abençoar, da graça aí, obrigado aí por aparecer aí na nossa live aí, nosso devocional, que nós estamos aqui todos os dias, esse horário, 6 horas, 6 e meia, a gente está iniciando o devocional e aprendendo mais sobre a questão da identidade cristã. Então vamos lá. Então o privilégio nosso é sim de ter esse acesso direto a Deus. Nós devemos entrar com confiança, não com medo mais. Sabe, quando o sacerdote entrava no Santo do Santo, ele entrava com medo, porque ele poderia ser morto, ele poderia morrer ali. Nós não. Através do sangue de Cristo nós temos que entrar com confiança, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Além disso, como sacerdotes, nós temos o privilégio também de interceder pelos outros. Compartilhar o amor de Deus com os outros.
Ou seja, você tem a oportunidade de ser um ministro da palavra. Ou seja, a oportunidade de pregar esse evangelho às outras pessoas, porque Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento, Deus ele te orienta como fazer isso. E você, como sacerdote, também ministra ao coração de outras pessoas, intercede por aqueles que estão precisando de ajuda. Aquelas pessoas que estão lá no mundo lamaçal de pecado, numa vida de miséria, ou então pessoas que estão sofrendo por alguma coisa, você tem a oportunidade de interceder, de orar por elas, para que Deus faça um milagre na vida delas. Pensa aí que privilégio maravilhoso, que antes não tínhamos, e hoje nós temos em Cristo. Então, vamos lá. Além de podermos aplicar nossas orações, interceder pelos outros, nós podemos também aplicar isso em nossas vidas. Sabe, eu vejo que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de poder estar vivendo essa identidade de sacerdote real. Porque o sacerdote real, ele tem autoridade, ele é rei. Entenda, sacerdote real. Como rei, você tem autoridade. Você veio para governar, você veio para reinar. Mas tem muita gente aqui nessa terra sendo cauda e não cabeça. Tem muita gente nessa terra não reinando. Porque está esquecendo dessa autoridade que Deus deu na sua vida. Está esquecendo de reinar nessa terra como sacerdote real. E aí, a pessoa acaba então sendo vencida. E eu deixo de falar. Um dos maiores problemas que pessoas não conseguem se sentir como sacerdote real, como uma nação santa, como alguém realmente especial para Deus, é porque o coração, a alma dela está cheia de feridas, está cheia de traumas, de mágoas, de ressentimentos. Porque quando Cristo te salva, Ele te livra de todos os pecados, mas as suas experiências passadas ficam em você. E Paulo diz em Romanos 12:2, nós temos que renovar, temos que transformar a nossa mente pela renovação. Se você não renovar a sua mente, não tiver uma reprogramação mental, se você não tirar essas crenças que você tem, que vieram com você, por conselho dos teus pais, ou por orientações da sua família, eu vou te falar uma coisa bem simples aqui para você entender o que é a filosofia, que a Bíblia fala que essas vãs sutilezas, que a Bíblia fala dessas fortalezas, que fortaleza é crenças, que está na mente às vezes do cristão, e que ele não consegue tirar ela. Porque ele precisa fazer uma reprogramação na sua mente para poder fazer isso. E é o que acontece, por exemplo, vou falar uma filosofia que todo mundo conhece. Cada um por si, Deus por todos. É bem conhecida, né? Mas a gente passa a nossa infância e a adolescência e a fase adulta ouvindo isso. Cada um por si e Deus por todos. Isso é uma crença muito limitante que nos inibe a ter então uma fraternidade com os irmãos, que nos inibe a confiar nos outros, que nos inibe a ter, como diz aquela coisa, não ter comunhão, não ter intimidade com ninguém, porque é cada um por si. E é Deus por todos. Sabe? Ou seja, o mais importante de tudo na vida sou eu e ponto. E a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina a amar os outros como a si mesmo. Em viver em comunhão. Em viver em relacionamento com os irmãos. Entende como é que é a coisa? Então tem cristão que está na igreja e tem essa mesma filosofia de vida instalada lá dentro da sua alma, da sua mente, e ela se manifesta. Porque ela não consegue confiar em ninguém. Sabe? Ela não consegue se relacionar bem com as pessoas. Sem falar em outros fatos que acontecem também. Como as experiências passadas que trazem um trauma, uma trava na vida do cristão para ele progredir. Uma delas são as travas que são feitas na infância e na adolescência, que são travas paternas. Onde o pai é ausente, o pai infelizmente é uma pessoa ruim, violenta. E aquela criança, aquele adolescente cresce nessa situação. Então ele carrega todo aquele fardo sobre ele. Quando ele vem para Cristo, ele não consegue ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque ele enxerga Deus como um pai
dele, como o pai dela. Então, o mesmo tratamento, ele pensa que Deus vai tratar com ele. E é preciso reprogramar isso, é preciso transformar a mente, para que a pessoa possa ter uma vida mais coerente, uma vida mais transformada, uma vida mais líquida. Certo? Vamos lá, concluindo aqui o nosso devocional de hoje, eu escrevi aqui foi o seguinte: nossa identidade como sacerdotes reais é um tesouro espiritual que vai muito além das palavras. Ela representa nosso direito a Deus, nosso acesso direto a Deus, santidade e privilégio de interceder pelos outros. Quando entendemos e aplicamos essa identidade em nossa vida, experimentamos a transformação e a cura. Que este conhecimento nos inspire a vivermos como sacerdotes reais, compartilhando o amor e a cura de Cristo com o mundo à nossa volta. Essa é a nossa conclusão. Que você possa ser dessa forma. Sabe? E o que eu quero deixar uma frase para você nessa noite é o seguinte: descobrir nossa identidade como sacerdotes reais em Cristo é uma jornada de cura, propósito e poder espiritual. O que mais o emociona é representar Cristo diante de Deus e ser um agente de cura no mundo. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. É que você descubra como ser isso. Descubra na sua alma, na sua mente, como é que é ser um sacerdote real. Como é colocar isso em prática em sua vida, para que Deus possa te abençoar grandemente, para que você possa ser um instrumento de Deus nessa terra. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a graça de Deus seja constantemente sobre a tua vida. Agora eu quero orar por você. E se você quer saber mais sobre a identidade cristã, quer instalar a identidade cristã em sua vida, vai lá na minha bio aqui no Instagram, eu tenho um e-book chamado Vivendo a Sua Verdadeira Identidade Cristã. Lá você vai aprender sobre a identidade cristã no modo geral, mas também vai aplicar ela na sua vida, vai ter ferramentas lá que vai te ajudar a aplicar essa identidade na tua vida, para que você tenha uma vida realmente transformada pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Então vamos fazer a oração em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, eu te dou graças porque tu sempre nos ouve, os teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Senhor, eu te dou graças pela vida dos irmãos, pela vida de todos aqueles que estão aqui ouvindo e aqueles que também hão de ouvir essa gravação. Que tu possa alcançar suas vidas, seus corações, que eles possam entender, ó Pai, pelo teu Espírito, pela tua palavra, que eles são sacerdotes reais, que eles são nação santa, povo eleito de Deus. Ó Deus, vai colocando, vai instalando na sua alma, no seu entendimento, essa verdade, essa verdadeira identidade como sacerdotes reais. Que tu possa abençoar a sua vida, a sua família, seu ser, seus negócios, seu trabalho, seus serviços. Que o Senhor possa fazer prosperar em todos os aspectos de sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida familiar e na sua vida financeira. Que tu possa abençoar em todos os sentidos, para que essa pessoa seja plena em ti. Porque a tua palavra diz, ó Deus, Jesus dizendo que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenha em abundância. E assim eu creio. Pai, e assim eu te peço e te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que o Senhor possa continuar te abençoando em nome de Jesus. E que você compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir também essa palavra, para que a gente alcance mais pessoas aí e possa, com essa palavra transformadora, alcançar vidas e transformar vidas pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando e até amanhã com outro devocional que a gente vai estar fazendo aqui com você, falando ainda sobre o tema principal, identidade cristã. Tá bom? Um forte abraço, cheiro no coração e até mais. A paz.